Muitos fisioterapeutas acreditam que para poder atender gestante, precisa ter uma pós-graduação. Isso não é verdade. E além de não ser verdade, isso é algo que trava e limita muita gente, de forma totalmente desnecessária. O fisioterapeuta, quando ele sai da faculdade, ele é um profissional formado generalista. Então, quando o fisioterapeuta sai da faculdade, ele pode atender em qualquer área da fisioterapia. Então, não existe uma lei que diga você tem que ter uma pós-graduação para poder atender em tal área. Então, a pergunta que a gente precisa fazer não é se eu preciso ter essa pós-graduação. A pergunta é qual é o momento e por que eu quero fazer essa pós-graduação. Então, a gente não tem nenhuma lei que exija, né? Então, que diga você precisa ter pós-graduação para poder atender. Até porque, quando a gente faz uma pós-graduação, a gente não se torna especialista naquela área. Nós nos tornamos pós-graduados. O especialista só é aquele profissional que realiza uma prova do conselho. Quando ele realiza a prova do conselho e ele é aprovado nessa prova, aí sim ele pode se considerar um especialista naquela área. Caso contrário, ele é um pós-graduado. E aí a gente tem um ponto que é importante. A permissão, ela é diferente da capacitação. Então, eu não preciso ter a pós-graduação, mas eu preciso ser capacitado para atender aquele público. E é aí que a gente pega na dor de muita gente, né? Então, muitos fisioterapeutas têm medo de não estar prontos, né? E muitos deles, inclusive, já fizeram uma pós-graduação e mesmo ao final dessa pós-graduação, falam, poxa vida, mas eu ainda não sei o que fazer com uma grávida se ela estiver na minha frente agora. Eu ainda não sei resolver o problema dessa grávida se ela chegar para mim com uma dor no pubis, por exemplo, né? Então, de novo, é diferente a gente precisar ter uma pós-graduação e a gente estar preparado para atender. Então, a gente precisa de preparação. E essa preparação, ela só vem com muito estudo. E eu sei que muitas vezes, talvez muitos de vocês até que estão assistindo esse vídeo, têm estudo. Estudam muito, se preparam, leem artigos, assistem vídeos, aulas, fazem cursos e mesmo assim não se sentem preparados. Mesmo assim sentem medo, sentem insegurança na hora de atender gestantes. E eu sei que esse é um problema que vem de muito tempo atrás, né? Desde a faculdade, a gente é ensinado de forma muito rasa a atender gestantes. Porque grande parte do nosso ensino lá na graduação, ele é muito raso. E ele só nos diz que a gestante precisa ter cuidados e que tem que trabalhar a mobilidade, exercício e pronto. Mas a gestante não é só isso. A gestante, ela é muito além disso, né? E a gente precisa não só entender sobre as alterações da gestação, sobre os hormônios, sobre toda essa mudança que acontece no corpo da mulher. A gente precisa também entender da parte emocional, tudo que envolve essa gestação, os medos, as inseguranças, as dúvidas que essa mulher carrega junto, né? A história que ela já carrega antes dessa gestação. E isso é o que faz muitas de nós ter medo de atender gestante, porque a gente não se sente realmente preparada, a gente não se sente segura para poder atender esse público, né? E sabe, o maior erro que eu vejo disso, né? Talvez não seja erro a palavra, talvez seja a maior dificuldade, o maior obstáculo que eu vejo nisso, em relação a essa insegurança, é o que a gente vai adiando, né? Então a gente vai jogando cada vez mais para frente. Eu vou fazer só mais um curso, aí depois desse curso eu começo a atender gestante. Eu vou fazer só mais uma formação, depois dessa formação eu vou começar a atender gestante. E aí a maioria dos cursos e das formações que a gente faz, eles nos trazem só uma carga teórica e não nos trazem prática. E esse é o maior medo do fisioterapeuta, é a prática, né? A teoria a gente domina. Então, a teoria você vai lá, você pega um livro, você pega um artigo, você assiste uma videoaula e você tem essa teoria. Mas e como é que você vai colocar essa teoria em prática quando a tua grávida estiver na tua frente, né? Como é que a gente vai quebrar essa barreira do medo de atender a gestante quando ela estiver na nossa frente? E eu sei que isso acontece com muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, porque já aconteceu comigo e acontece com
muitos dos meus alunos, né? E alunos que vêm me acompanhando muitas vezes lá da graduação. Então, eu vejo aluno da graduação que tem esse medo de atender gestante, eu vejo um aluno formado, um fisioterapeuta, né, formado há pouco tempo que tem medo de atender gestante, e eu vejo um fisioterapeuta formado há anos que também tem esse medo, essa insegurança de atender gestante. E quando eu pergunto, mas por que que você tem medo? Ai, professora, porque são duas vidas. Eu estou cuidando de duas vidas. E a gestante, ela parece que é muito sensível, que qualquer coisa que eu vá fazer vai causar alguma coisa para esse bebê. Se eu fizer um movimento errado, eu vou machucar esse bebê ou eu vou machucar essa gestante. E esse é o medo que ele acontece pela falta da prática clínica. Esse é o medo que ele acontece pela falta de você ter uma pessoa que te guie e te mostre como você vai fazer esse exercício, por que que você não vai fazer aquele exercício, por que que nessa etapa gestacional você vai optar por estabilidade ao invés de mobilidade. Então, muitas vezes o que falta é segurança clínica, é segurança prática, porque a teoria a gente domina e a gente domina de forma muito tranquila. E vocês sabem como é que a gente faz para poder ter essa prática guiada com clareza, com método e com técnica. Para que a gente consiga ter um atendimento efetivo, para que a gente consiga realmente ter resultado com a nossa gestante, que a gente perca esse medo, a gente precisa de estrutura. E essa estrutura, ela começa antes da gestante chegar ao teu consultório. Porque essa estrutura, ela tem que estar muito clara na tua cabeça quando a tua gestante chegar a fazer a avaliação. Porque senão ela vai chegar para você e você não vai saber nem o que perguntar na tua avaliação, né? Então a gente já precisa estruturar isso antes. A tua avaliação, ela tem que ser muito precisa e muito direta. Só que ela não pode ser igual para todas as gestantes. Então você precisa ter uma estrutura clara, com tópicos importantes para, né, todas as mulheres, porém cada mulher é diferente. Então você pode ter 4 pacientes que estão exatamente na mesma semana gestacional e cada uma delas vai apresentar algo diferente nesse momento. Então a gente precisa tratar essas mulheres, vamos falar diferente. A gente precisa tratar a gestação como um todo, com todas as suas particularidades, né, dentro de cada etapa gestacional, porém a gente precisa tratar cada gestante de forma única e individualizada. E a gente consegue fazer isso a partir do momento em que você tem uma estrutura de avaliação montada de forma efetiva. Então, quais são as primeiras perguntas que eu vou fazer para minha gestante? Se ela me responder X, para onde eu caminho? Se ela me responder Y, para onde eu caminho? E através dessa avaliação que você vai montar de forma estruturada, você vai conseguir entender quais são os medos, quais são as dores e quais são as necessidades da tua gestante. E a partir daí você consegue tratar, consegue elaborar um plano de tratamento que vai ser certeiro para ela. Você vai conseguir elaborar um plano de tratamento que vai acolher as dores, os medos, as inseguranças da tua gestante. E além disso, ainda vai preparar ela de forma mais efetiva para o dia do parto, né? Quero dizer para você que se tudo isso que eu tô conversando hoje, que eu tô falando hoje sobre esse atendimento, sobre essa estrutura, faz sentido para você, ou se é algo que você busca, que você também acredita, curta esse vídeo, né? Curta o meu canal, compartilhe esse vídeo, porque é a partir daqui que eu consigo trazer mais conteúdos práticos e clínicos para vocês, né? Então eu estou aí dentro desse mundo da gestação há mais de 12 anos, na docência também há mais de 12 anos, e eu quero continuar trazendo conteúdos para vocês de qualidade no atendimento das gestantes. Então eu preciso dessa ajuda de vocês também, tá? Esse método, né, esse processo que eu venho falando para vocês, ele é algo que a gente não constrói de uma hora para outra. Ele é algo que a gente não consegue simplesmente em um dia sentar e montar, né? Ele é algo que ele precisa de tempo, de clareza, de estudo e de técnica. Quando você consegue sentar e elaborar toda a tua caminhada com essa gestante, isso se torna mais fácil. Depois que você realizou a tua avaliação, você vai pegar, né, todos os dados dessa avaliação e você vai analisar tópico por tópico.
o que que ela te contou da história obstétrica dela, o que que ela te contou dessa gestação, quais são as dores que ela está sentindo, se essa paciente ela toma medicação ou não, se essa paciente pratica atividade física ou não, se ela teve outras gestações, se a outra gestação foi igual a essa. Então a gente vai estruturar a partir de cada bloco de perguntas, a gente vai estruturar um plano de tratamento. E esse plano de tratamento sempre vai seguir um raciocínio clínico das alterações da própria gestação. Então a gente sabe que no primeiro trimestre quais são as alterações que acontecem, no segundo e no terceiro. Dependendo da fase que essa paciente chega para vocês, é a partir dali que vocês vão montar esse plano. Sempre, vou dar uma dica agora de ouro para vocês, que vocês sempre vão corrigir tudo que é necessário primeiro. E depois das correções é que vocês vão começar a fazer toda a parte de ajuste e toda a parte de preparação para essa gestante. Então, se ela tem dor, a gente corrige a dor. Se ela tem falta de mobilidade, a gente vai tentar corrigir essa falta de mobilidade. Então, tudo que aparece de começo é o que a gente vai tratar, né, nesse início e vai conseguir guiar essa nossa paciente de forma mais efetiva até o final dessa gestação. E sempre lembrem, gente, a paciente, ela não é só a dor no pubis, ela não é só a falta da mobilidade, ela não é só a preparação do parto. Essa paciente, ela é uma mulher, ela carrega medos, dúvidas e inseguranças. E ela tá ali para que você consiga preparar ela melhor e que você consiga acolher todas essas dúvidas e todos esses medos que ela tem. E eu tô aqui para ajudar você nesse processo. Então, a minha função, eu sempre falo que eu, Alana, fisioterapeuta, atendo um número X de mulheres. E eu não consigo disseminar isso para tanta gente, porque eu não tenho como atender muitas mulheres na minha agenda. A minha agenda ela é limitada. Mas quando eu estou aqui com você, fisioterapeuta, que também atende gestante e que vem buscar comigo uma segurança melhor para esse caminho, eu consigo estender o meu cuidado também para outras mulheres. E essa é uma das minhas missões aqui também, compartilhando conteúdo com você. E se você, né, que é fisioterapeuta ou é estudante de fisioterapia e tem esse desejo de estar com as gestantes, de trabalhar com esse público, entra no meu grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupo gratuito no WhatsApp. E nesse grupo eu compartilho outras coisas com vocês. Então lá eu também compartilho casos clínicos, eu compartilho histórias, eu compartilho dúvidas e eu consigo estar mais perto de você, porque lá eu consigo responder você de forma direta. Então, entra no link, né? O link tá aqui. É só você clicar e entrar nesse grupo grátis do WhatsApp, que eu vou estar lá direto, né? Respondendo você através do meu contato pessoal.